Fala pessoal, tudo bem? E aí, tudo certo? Tranquilão? Belezeira? Bom, vamos para a nossa aula aqui, professor Leonardo, vamos falar hoje então sobre estrutura interna da Terra e as tais placas tectônicas, um assunto bem importante. E aí quando nós falamos dessa estrutura da Terra, nós fazemos a divisãozinha aqui das camadas, né, dessa estrutura, onde você teria a divisão entre a litosfera, que seria a crosta, o manto e o núcleo. Essa litosfera seria essa parte superficial aqui, né, chamada então de crosta, é a camadinha mais estreita da Terra. Essa litosfera vai ser dividida em duas partes. Na parte chamada de cial, que é a parte superficial, que está aqui mais em cima, é formada principalmente por silício e alumínio, por isso cial. E logo abaixo dela, você teria a camada um pouco mais profunda da litosfera, que seria a chamada cima, que é silício e magnésio, a parte mais para o interior. E aí essas duas áreas comporiam aí a chamada crosta ou litosfera, que é a área menos espessa, com menor tamanho aí em espessura da Terra. Depois nós temos o manto, que pode ser dividido em manto superior e manto inferior. A gente olhar aqui então, manto superior e manto inferior. Esse manto vai ter sua composição então por magma, que é o material pastoso aí que o vulcão expele, né? Então quando você tem uma erupção vulcânica, essa erupção ela vai expelir lava, como sempre digo, não é larva, tá? É lava, larva é da goiaba. Essa lava é um material incandescente, altíssima temperatura, e esse material aí do manto vai ter aí mais ou menos 2.900 quilômetros de espessura, isso é mais ou menos, tá? Não é exatamente isso, tem medidas um pouquinho mais, um pouquinho menos, assim como aqui no núcleo. Só que a parte mais volumosa e com a maior massa da Terra seria o manto, ok? E depois no interior mesmo você teria o núcleo, chamando aqui então de núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo teria uma formação mais próxima com a do manto, em termos de magma, de característica. Já o núcleo interno teria uma composição aqui ó, de NiFe, que é níquel e ferro, a mais ou menos 6.000 graus Celsius. É um material basicamente solidificado e seria de fato o interiorzão da Terra, com uma grande densidade aí. O ferro seria responsável até pelo magnetismo da Terra e tudo mais. Tá? Agora, dentro dessas camadas aqui, você vai ter a divisão de uma delas que é muito importante. Na divisão entre litosfera e manto, entre material solidificado e material pastoso, o que faz essa divisão aqui ó, são as chamadas placas tectônicas. São elas que estão entre o manto e a litosfera. Elas são a última parte da litosfera. Tá? Elas ficam em cima do manto. E elas se movimentam. Então essas placas, elas são um escudo rochoso aí na litosfera que vão recobrir a Terra. Temos aqui uma imagem com as maiores placas, não temos todas. Se você olhar, no total temos 38 placas pequenas e 14 placas maiores. Nessa imagem aqui você não tem todas elas, então aqui são as maiores. Essas linhas pretas indicam a divisão dessas placas tectônicas. Elas estão em todo o território, inclusive embaixo da gente aqui agora tem uma placa tectônica, não sei precisar quantos quilômetros, depende de onde você vai estar, né? Mas tem uma placa tectônica embaixo de você. Se você estiver no Brasil, essa placa será chamada então placa sul-americana, certo? A movimentação dessas placas trará algumas consequências. Essas placas, primeiro elas se movimentam. Então são placas que se movimentam devido ao movimento do manto, que se movimenta devido ao núcleo, magnetismo e tudo mais. Essas placas se movimentam de três maneiras. Tá? Você pode ter o que nós chamamos de movimento divergente, que é quando as placas se afastam. Você pode ter um movimento convergente, que é quando elas se chocam, elas se encontram. E você pode ter um movimento transformante, tangencial, conservativo, que é quando elas vão uma para o lado da outra. Tá? Então esses três movimentos. No caso desses três movimentos, essas placas foram se movimentando ao longo da história do mundo aí. E quando elas vão se movimentando,
os continentes estão em cima dessas placas, tá? Se as placas se movimentam, o que acontece com os continentes? Tcharam! Eles se movimentam, né, velho? Como que esses continentes se movimentam? Como nós sabemos disso? Existe uma teoria chamada de deriva continental, tá? E essa teoria mostra que os continentes eles já estiveram todos juntos. Quando eles estavam todos juntos, você tinha o que nós chamávamos de Pangeia. Então a Pangeia era a massa territorial, todos os continentes juntos, tá? Depois esse continente ele vai se dividir isso aqui em era geológica paleozoica, tá? Depois na mesozoica isso vai ser dividido e aí vai surgir a Laurásia norte aqui e a Gondwana sul, tá? E depois lá no Cenozoico já na última era geológica que a gente tem, você vai ter a divisão dos continentes, tá? Tendo aqui as divisões que a gente conhece hoje. É claro que esses continentes, eles ainda continuam se movimentando, hein? A movimentação desses continentes, de maneira lenta, contínua, mas eles continuam se movimentando, certo? Essa deriva, então, ao longo do tempo, faz com que os continentes, eles acabem se separando, certo? Bom, dados os três movimentos e as divisões do território aqui pela movimentação dessas placas, vamos falar de fato características e consequências desses movimentos. Primeiro tipo de movimento é o que a gente chama de movimento orogenético, ou a tal da orogênese. A orogênese ela vai acontecer em um movimento horizontal, tá? Então as placas movimentam horizontalmente, e nesse movimento horizontal você vai ter um choque de placas. Então é um movimento horizontal convergente. Nesse movimento horizontal convergente, elas se chocam e uma parte dessa estrutura vai dobrar. Você vai ter nesse choque uma parte mais plástica, uma parte que aceita ser dobrada. Então esse material ele vai dobrar, causando o que a gente chama de dobramento moderno. O que seria essa dobra? O que seria esse dobramento moderno? São cadeias montanhosas. Então, por exemplo, Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, montanhas rochosas lá na América do Norte, são dobramentos modernos. São formações rochosas que aparecem devido ao movimento orogenético, choque de placas causando estruturas dobradas, tá vendo? E essas dobraduras aqui, essas áreas formariam o que nós chamamos aí de cordilheiras, tá? Das áreas montanhosas, certo? Bom, além desse movimento, então, de orogênese, movimento horizontal de choque de placas, nós temos também o que nós chamamos de epirogênese. Na epirogênese já é um movimento vertical, tá? Para cima e para baixo, não é horizontal, é para cima e para baixo. Nesse movimento vertical você pode ter o soerguimento, ou seja, uma área pode subir ou ela pode abaixar devido à movimentação dessas placas. A placa ela não dobra. Na epirogênese, a placa ela falha. Ao invés de dobrar, como num dobramento, na epirogênese tem uma falha. Tá? Nessa falha ela vai quebrar. E aí uma parte sobe, a outra desce. Quando a gente divide isso, então o movimento vertical, ó, uma parte sobe, a outra desce. Isso aconteceu até no Brasil, tá? As áreas das chapadas é isso aqui. Então uma parte subiu, chamada de horst, a outra parte desce, que é o graben. Essas duas áreas aqui, então, essa estrutura aqui, o movimento vertical de placas tectônicas aí, causando movimentação na superfície, né? E essa movimentação na superfície é o que nós chamamos de epirogênese. Essa parte que sobe aqui, ó, ela pode dar origem aos próprios continentes. Tá? Áreas territoriais podem surgir ou podem desaparecer. Então isso acontece devido a um movimento chamado de epirogênese. Belezeira? Bom, dessa movimentação também você vai ter os terremotos, né? Então quando as placas se chocam, se afastam, qualquer movimento das placas tectônicas, você vai ter um abalo. Esse abalo é terremoto, se for na terra, né? E maremoto, se for no mar. Esse maremoto, quando esse choque então acontece no mar, esse choque vai liberar uma grande energia. Dependendo do choque, a energia liberada pode ser maior do que mais de 1000 bombas nucleares, então é uma energia muito grande. Essa energia liberada
ou, como pode haver uma movimentação aqui, ó, e essa movimentação pode ser por um falhamento aqui, ó, por um movimento de epirogênese, tá vendo? Uma parte subiu, a outra desceu. Quando essa parte sobe ou quando libera muita energia, isso empurra a água do mar. A hora que essa água do mar é empurrada com volume, com grande força, com grande pressão, essa água do mar ganha velocidade, ganha corpo e invade o território. Então, do maremoto, você vai ter a tsunami. Então, a água invade o território, isso aqui foi no Japão, 2011, invade com bastante força e acaba causando destruição para o país. Então, por exemplo, a água foi, o navio, esse barcão foi junto com a água, a hora que a água foi voltando, ele ficou enroscado em cima de uma casa, aí, de um prédio, e permanece ali até você conseguir tirar. Então, esses tsunamis, eles causam uma destruição bastante intensa dentro do país. E o Japão, o último mais intenso, então, foi em 2011, morreu mais de 20 mil pessoas, tivemos na Indonésia também com mais de 200 mil pessoas, é uma situação bastante complicada aí. O Brasil não corre esse risco, hein? No Brasil não teremos tsunami, certo? Bom, temos também dobramentos modernos, como falamos, movimento hologenético, áreas de montanhas, falhamentos, falamos, e as áreas de vulcões. Se você olhar nessa imagenzinha aqui, ó, cada pontinho desse aqui são áreas de vulcões, tá? Então cada pontinho vermelho é um vulcão. No caso aqui são os vulcões ativos, certo? Porque temos vulcões inativos, inclusive no Brasil. Aqui você vai ver que os vulcões eles estarão em áreas de encontro de placas tectônicas, nas linhas pretas. Ah, mas aqui tem vulcão, aqui não tem linha preta, porque aqui não tem divisão de placa em detalhe, mas há uma divisão aqui. Tanto que o chifre da África aqui, moçada, ele está se afastando da placa africana e há uma possibilidade dessa região aqui do chifre da África se separar do continente africano. É um processo lento, mas ele já está acontecendo, certo? Bom, voltemos lá. Aqui você vai ter então o que a gente chama também de círculo de fogo e dorsal atlântico. Bom, o dorsal atlântico é essa regiãozinha aqui, ó. O que é esse lugar? Aqui é uma área entre América, África aqui, América do Norte aqui e Europa, onde há um afastamento de placas. Então, placa sul-americana, placa norte-americana, placa africana aqui e tal, placa euroasiática. Essas placas aqui, ó, elas vão se afastar. Há um movimento divergente entre elas. Quando elas se afastam, o magma que está aqui embaixo, ele sai, entrando em contato com o oceano, ele resfria. Esse magma se resfriando se transforma em rocha. Essa rocha vai sendo formada aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é a estrutura rochosa de magma que foi saindo. Ele sai por essa área aqui, aí escorre aqui na lateral, esfria, se transforma em rocha. Isso vai criando uma cadeia montanhosa entre a América, África e Europa. Isso aqui, então, a gente chama de dorsal atlântico ou dorsal mesoatlântico. Então, cadeia montanhosa de movimento de afastamento de placas. Porque, geralmente, as montanhas estão em movimento de choque de placas. Aqui é de afastamento, tá? E as áreas mais próximas ao buraquinho aqui, tá? Seriam as áreas de rochas mais jovens, de formações mais recentes, certo? Temos também o chamado círculo de fogo, né? Nessas áreas de placas. O círculo de fogo seriam essas áreas em cinza aqui, meio verde, sei lá que cor é essa aqui. E essas áreas aqui seriam as áreas da Terra onde há a maior incidência de terremotos e vulcões ativos. Então são países que sofrem mais com esses problemas. Agora, dentro do círculo de fogo da Terra, existe um lugar aqui dentro desse círculo de fogo onde os movimentos são ainda mais intensos, onde os terremotos são ainda mais intensos, que é o Círculo de Fogo do Pacífico. Vai pegar aqui, então, continente americano, a Ásia aqui e um pedaço da Oceania. Nessa região aqui, você vai ter, de fato, a maior intensidade de vulcões, terremotos, tsunamis do mundo. Aí você vai ter o Chile, que tem terremoto aqui direto próximo da gente, Equador, também tem direto, Colômbia que também tem, você vai ter aqui o litoral da costa oeste dos Estados Unidos,
onde você tem a falha de Santo André ou falha de San Andreas, que é um movimento ali tangencial de placas. Você tem aqui o Japão, que também sofre muito, Indonésia, enfim, é uma região de intenso abalo sísmico, chamado então de Círculo de Fogo do Pacífico, certo? Agora, quando acontece um terremoto, esse terremoto é medido, tá? Ele é medido por um negócio chamado escala Richter. Essa escala Richter mede a intensidade do tremor. E essa intensidade depende de onde foi o terremoto e onde você está. Então, existe o que a gente chama de epicentro do terremoto e o hipocentro. Então, por exemplo, vamos falar do Chile. Aconteceu um terremoto lá no Chile. Então você tem ali no Chile placa de Nazca e placa sul-americana se chocando, movimento convergente, certo? Nesse movimento convergente, a placa se chocou lá a 10, 20, 30 quilômetros, 40 quilômetros de profundidade. Esse choque foi lá embaixo. Lá embaixo, onde a placa se chocou lá embaixo, é o que a gente chama de hipocentro, tá? É a parte lá embaixo. Quanto mais raso for o hipocentro, mais intenso será o terremoto. Então, terremotos com 4 km, 5 km, até 10 km de profundidade são considerados terremotos rasos com maior poder de destruição. Então, o hipocentro é lá embaixo. Agora, esse chocou lá embaixo. Só que quem está aqui em cima é o pessoal do Chile, a região do Chile. Então, o epicentro foi em região tal do Chile. O epicentro é a referência do terremoto na superfície. Quanto mais próximo do epicentro você estiver, maior será a intensidade deste terremoto, deste evento. Então, quanto mais distante, menor. Por exemplo, teve terremoto no Chile que mexe, abala toda a estrutura do país, só que o terremoto é tão forte que ele conseguiu muitas vezes já ser sentido aqui no Brasil. Então, áreas do Brasil, por exemplo, prédios maiores, áreas mais elevadas, já conseguiram sentir terremotos que vieram propagando ondas lá do Chile até chegar aqui. Aqui chega mais fraco, obviamente, certo? Bom, você vai ter aqui também, dentro do nosso país, uma ideia de ausência de terremotos. Então, no Brasil, nós temos alguns tremores de terra, não temos terremotos com grandes magnitudes e tal. Agora, por que esses pequenos tremores acontecem? Ou por que não acontece terremoto? Primeiro, que o problema, na verdade, das placas está no encontro ou separação delas. Como nós estamos no meio da placa sul-americana, essa divisão ela não acontece. Então, o Brasil está livre desse processo. Tá? Apesar de haver uma rachadura aqui na placa sul-americana aqui embaixo do Brasil, mas tudo bem. Agora, essa placa ela se movimenta. Então, como ela se movimenta, isso pode causar algumas movimentações na própria superfície aqui. Então, a movimentação da placa pode causar alguns pequenos tremores no Brasil. Ou choque de placa de Nazca com sul-americana causa tremor no Brasil também. Por exemplo, o estado brasileiro que mais indica acusações de tremor de terra é o estado do Acre. Por quê? Porque é o estado mais próximo das placas tectônicas aqui, do choque entre elas. Tá? Então, a nossa posição no meio da placa não faz com que tenhamos terremotos. Mas alguns tremores acontecem. Ok? Certo, moçada? Bom, é isso. Dúvidas, sugestões, reclamações, é só mandar aí. Estamos abertos. Beleza, moçada? Aquele abraço. Curtem, compartilhem, se inscrevem no canal. Dá uma ajuda aí pra gente. Beleza? Aquele abraço. Valeu!